Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, os versículos de 14 a 15. Dias virão quando o noivo lhe será tirado. Naquele tempo, os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles, então sim, os discípulos farão jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, é tempo favorável para seguir a viagem como essencial da vida. A oração liga-nos a Deus, a caridade ao próximo, o jejum a nós mesmos, Deus, os irmãos, a minha vida. Assim nós somos convidados a refletirmos sobre o olhar para o alto com a oração que liberta de uma ainda horizontal e rastejante, onde se encontra tempo para si próprio, mas se esquece de Deus. Olhar para o outro com a caridade que liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem se para mim correm bem. Olhar para dentro de nós mesmos com o jejum, que liberta do apego às coisas do mundanismo, que anestesia o coração. Oração, caridade, jejum, 3 investimentos num tesouro que dura. Queremos pedir a Deus a constância, a paciência, que tenhamos a paciência do agricultor para não desistir na prática do bem, um passo de cada vez. Quem cai, estende a mão ao Pai, que nos levanta sempre. Quem se extraviou, enganado pelas seduções do maligno, não demore a voltar para Deus, que é generoso em perdoar. Neste tempo de conversão, buscando o apoio na graça divina e na comunhão da Igreja, não nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. Os ensinamentos de Jesus neste Evangelho, ele usa a pedagogia e a sua própria pedagogia e se confirma na sua prática de fazer perguntas sábias e explica o jejum com uma pergunta retórica. Como é possível jejuar durante um banquete de casamento? A implicação é evidente. Imediatamente, Jesus explica: enquanto tiverem consigo o noivo, não podem jejuar. O noivo é Jesus no Evangelho de hoje, como afirma o próprio João Batista. João, ele respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo,
mas o amigo do noivo que está presente e o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aqui, Jesus expressa o mesmo conceito através de uma pergunta. Ele responde uma pergunta com outra pergunta, como sempre o faz. E como sempre alarga enormemente o campo. Jesus transfere a ênfase de um dado pontual que corre o risco de se fechar nos baixos de uma polêmica momentânea para uma prática motivada por um estilo de vida. Dos esquemas à vida, do porquê ao como, que contém sempre a própria razão, mas inserida num quadro mais amplo, com um alcance mais amplo. Os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus nos propõe a festa de casamento. Na festa de casamento é alegria, é partilha, portanto o jejum virá num outro momento. Os discípulos de João Batista ainda não perceberam que é tempo de festa e não de jejum. O Messias, noivo da nova família de Deus, está presente. Dias virão em que o noivo será tirado deles. A expressão pode se aplicar tanto à hora da paixão e morte de Jesus, como ao tempo após sua ressurreição. São os nossos dias, tempo de disciplina espiritual e prontidão, enquanto aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Indiretamente, Jesus resgata, a partir de Isaías, o significado do jejum que agrada a Deus: romper as amarras da injustiça, desfazer as correntes da canga, pôr em liberdade os oprimidos, repartir o pão com quem passa fome, hospedar em casa os pobres sem abrigo, vestir aqueles que se encontram nu e não se fechar diante daquele que é sua própria carne. Jesus questiona os discípulos de João com a mesma pergunta. Eles perguntam, Jesus não responde, mas Jesus faz uma outra pergunta para eles. Até o jejum, como tudo mais, está subordinado à alegria do banquete messiânico. Pouco importa se o noivo é um título messiânico ou se deve ser aplicado a Deus, cujo rosto Jesus anuncia num gesto de nova maneira, como uma boa notícia definitiva. Afinal, quantas vezes Jesus falou do reino de Deus que veio trazer e anunciar, comparando-o a uma festa de casamento. O banquete marca o limite entre a velha e a nova vida. E como pode o cristão manifestar externamente ter aceito uma nova vida? Mostrando-se compassivo para com todos os que são pobres, oprimidos, procurando pela salvação de todos. A santificação do cristão não consiste, como acreditam escribas e fariseus, em viver longe dos pecadores, mas em oferecer a salvação a todos. A atitude de Jesus, a atitude de abertura ao outro como irmão
é um dos traços distintos do pontificado do Papa Francisco, do seu testemunho e do seu magistério. O amor ao outro por ser quem é impede-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta para todos. É precisamente a amizade social que fala nossa campanha da fraternidade deste ano de 2024, que o Papa continua a recomendar como única possibilidade, até nas situações mais dramáticas, inclusive perante a guerra. Quando é genuína no seio de uma sociedade e é condição de possibilidade para uma verdadeira abertura universal. Então, nós estamos diante da campanha da Fraternidade de 2024, que traz o tema Fraternidade e Amizade Social, e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Esta é a proposta do Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, que nos convida a refletirmos, a tomarmos consciência de que este tempo de Quaresma, não só no tempo de Quaresma, mas principalmente este é um tempo propício de levarmos a sério as nossas três virtudes, as três virtudes que é a caridade, o jejum, a oração. Mateus, no capítulo 9, os versículos de 14 a 15, vai nos falar sobre isso. Um grande abraço.